A jornada que começa com um chamado. Você já parou para pensar como seria a sua vida se Deus te pedisse algo que mudasse absolutamente tudo? Algo tão grande, tão profundo e tão desafiador que exigisse mais do que acreditar, exigisse confiar de olhos fechados, dar um passo sem saber onde o pé vai pisar, entregar o controle da própria história nas mãos daquele que tudo vê. E se eu te dissesse que a história que vamos caminhar juntos hoje revela exatamente isso, um chamado que transformou o rumo da humanidade e um homem cuja fé atravessou gerações até chegar a nós? Hoje começamos a mergulhar na história de Abraão, não como espectadores distantes, mas como viajantes que caminham lado a lado com ele, sentindo o peso das decisões, o frio da incerteza e a força silenciosa das promessas de Deus que sustentam um coração disposto a obedecer. Antes de avançarmos, quero te pedir com carinho e simplicidade, se inscreva no canal agora mesmo. Quando você se inscreve, você fortalece esse projeto e permite que a mensagem alcance outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente essa palavra. Acredite, isso faz diferença. É uma forma de evangelizar sem precisar sair do lugar, apenas tocando um botão. Então se inscreva, deixe o like e caminhe comigo nessa jornada. Agora, imagine Deus falando diretamente ao seu coração: sai da tua terra, sai do lugar que você conhece, deixa para trás sua zona de conforto e caminha para um destino que eu vou te mostrar no caminho. Você iria? Você largaria tudo? Abraão foi. E é aqui que começa o mistério que poucos percebem. Deus não deu um mapa, não mostrou a paisagem final, não explicou o que aconteceria nas próximas semanas ou nos próximos anos. E ainda assim, Abraão partiu. É aqui que nasce a primeira grande revelação desta história. A fé verdadeira não nasce quando enxergamos o destino, mas quando confiamos no Deus que guia cada passo. E essa verdade, quando entra no coração, muda tudo. Porque a jornada de Abraão é também a jornada de todo aquele que deseja viver um propósito maior do que a própria vida. É a jornada de quem já sentiu Deus chamar, mesmo que em silêncio, mesmo que em pequenos sinais. Enquanto caminhamos juntos por esta história, vamos descobrir lições profundas sobre coragem, confiança, renúncia e promessa. Vamos entender por que essa narrativa é tão essencial para quem deseja crescer espiritualmente e fortalecer a própria fé. Muitas respostas que você procura talvez estejam escondidas nos passos desse homem que decidiu acreditar no impossível. E quero que você fique comigo até o fim, porque na penúltima lição deste vídeo existe uma revelação poderosa, algo que pode transformar a forma como você enxerga a fé de Abraão e a sua própria fé. Prepare o coração. A jornada está apenas começando. Antes da gente seguir, comenta aí nos comentários uma frase de fé simples: como eu confio nos planos de Deus. Isso é mais do que um comentário. É um ato simbólico, é declarar publicamente que você está pronto para ouvir a voz de Deus através desta história. Vamos continuar. A jornada de Abraão nos espera. O chamado que rompe o invisível. Quando Abraão ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele não estava em um ambiente sagrado, não estava em oração profunda, não estava buscando uma resposta específica. Ele simplesmente ouviu. E essa é uma das maiores riquezas dessa história, porque revela que Deus não fala apenas quando estamos preparados, mas quando Ele decide que é a hora de começar algo novo em nossas vidas. O chamado foi claro, mas completamente misterioso. Sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não havia explicações, não havia detalhes, não havia garantias terrenas. Havia apenas uma direção e uma promessa. E é aqui que a fé de Abraão começa a brilhar, porque ele não pediu provas, não fez perguntas, não questionou o porquê ou o como. Ele simplesmente obedeceu. Imagine Abraão arrumando seus pertences, falando com sua família, explicando que precisava partir, mesmo sem saber para onde estava indo. Imagine o olhar de quem o ouvia. Muitos devem ter pensado que era loucura, que era imprudência, que era impossível viver assim. Mas o que os olhos humanos não veem, o coração que ouve Deus compreende. Abraão não estava apenas mudando de endereço, estava mudando de propósito, de ciclo, de destino.
Ele estava deixando para trás tudo aquilo que representava segurança para viver debaixo da promessa de Deus. Essa decisão de partir revela uma das maiores lições espirituais desta história. Há momentos na vida em que Deus nos chama para sair de lugares que já não combinam mais com o propósito que Ele tem para nós. Às vezes, não é um lugar físico, mas uma mentalidade, um grupo, um hábito, uma zona de conforto. E Ele diz: e sai. Sai porque eu tenho algo maior. Sai porque eu quero te mostrar uma nova direção. Sai porque há uma promessa esperando por você. Mas essa saída exige coragem, exige fé, exige disposição para caminhar sem enxergar o final da estrada. Enquanto Abraão caminhava, cada passo era um ato de adoração. Ele ainda não tinha visto a promessa, mas caminhava como quem já sabia que ela existia. Ele ainda não tinha recebido nada, mas caminhava como quem já tinha tudo. E é isso que a fé faz. A fé transforma o invisível em direção. A fé transforma o desconhecido em segurança. A fé transforma uma simples ordem de Deus em uma jornada de milagres. E aqui está algo que talvez você precise ouvir hoje. Muitas vezes você não vê o caminho porque ele não está à sua frente, ele está dentro do chamado de Deus para você. Deus não mostra tudo de uma vez porque a fé não se alimenta de informações, ela se alimenta de confiança. Abraão não precisava saber para onde iria, ele só precisava saber quem o estava guiando. E essa verdade ecoa até hoje. Quando Deus te chama, Ele não te chama para o conforto, Ele te chama para o propósito. À medida que Abraão avançava, mesmo sem saber o destino, Deus estava traçando cada detalhe da promessa. Cada noite estrelada, cada amanhecer no deserto, cada silêncio da caminhada era parte da preparação. Porque antes de Deus entregar a promessa, Ele molda o coração. Ele trabalha na mente, no espírito, na confiança. Abraão estava aprendendo a depender completamente de Deus, e isso é algo que nós também precisamos aprender. A transição dessa parte da história nos leva para algo ainda mais profundo. Não basta apenas sair do lugar antigo, é preciso aprender a caminhar no novo. Abraão saiu porque Deus disse. Mas permanecer na jornada exigiu fé, paciência e intimidade com Deus. Nos próximos momentos, vamos ver como essa caminhada se torna cada vez mais intensa, revelando não apenas promessas, mas transformações que marcaram a vida desse homem escolhido. A história está avançando, e a fé de Abraão se ampliará ainda mais no próximo bloco. A promessa que brilha entre as estrelas. Quando Abraão finalmente chegou às terras para onde Deus o conduzia, ainda não havia clareza, ainda não havia explicações detalhadas, ainda não havia sinais concretos de que aquele seria realmente o lugar da grande promessa. Era apenas uma terra distante, desconhecida, com povos diferentes, costumes estranhos e desafios que ele nunca havia enfrentado antes. Mas Deus não chama alguém para uma jornada sem confirmar seu propósito no momento certo. E foi exatamente ali, naquele ambiente onde tudo parecia incerto, que o Senhor começou a revelar a profundidade da promessa que havia preparado para ele. Certa noite, num silêncio que parecia envolver toda a criação, Deus chamou Abraão para fora da tenda. Era uma noite comum aos olhos humanos, mas extraordinária aos olhos da fé. O céu estava completamente aberto, estrelado, brilhando de forma tão intensa que parecia que cada estrela tinha sido cuidadosamente posicionada para aquele momento específico. E então Deus falou ao coração de Abraão de maneira tão clara, tão íntima, tão poderosa, que suas palavras ecoam até hoje: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Imagine Abraão levantando os olhos, tentando contar o impossível, percebendo que cada ponto de luz representava não apenas um número, mas um futuro, uma promessa, um legado que não nasceria da força humana, mas da fidelidade divina. E o mais surpreendente é que Abraão ouviu essa promessa quando ainda não tinha filhos. A realidade gritava o contrário. A idade avançada. O corpo enfraquecido. A esterilidade de Sara. Tudo parecia apontar para o impossível. Mas isso é exatamente o que faz dessa parte da história tão poderosa. Deus não se limita à lógica humana. Ele cria caminhos onde não há caminhos. Ele transforma impossibilidades em testemunhos. Aqui encontramos uma das lições mais profundas do relacionamento com Deus.
Muitas vezes ele nos faz olhar para algo que ainda não existe, não para nos frustrar, mas para nos ensinar a enxergar com os olhos da fé. Quando Deus disse a Abraão para olhar para o céu, ele estava ensinando que a promessa não se constrói com base no que vemos, mas com base em quem ele é. A fé não nasce do que existe, mas do que Deus anuncia. E quando o coração entende isso, algo dentro de nós se transforma. Abraão não discutiu, não apresentou argumentos, não pediu provas. Ele simplesmente creu. E essa fé foi considerada justiça diante de Deus. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de confiança. Uma fé que não se apoia na lógica, mas na voz divina. Uma fé que nasce não do que os olhos enxergam, mas do que o coração sente quando Deus fala. Essa é a fé que muda histórias, que abre portas, que gera promessas e que sustenta vidas mesmo nos momentos mais difíceis. E talvez você esteja vivendo algo parecido com esse momento da vida de Abraão. Talvez existam promessas sobre sua vida que você ainda não viu se cumprir. Talvez existam sonhos que parecem cada vez mais distantes. Talvez existam orações que parecem não encontrar resposta. E Deus te chama hoje para olhar para o céu, não para contar estrelas, mas para lembrar que Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo o mesmo Deus que transforma o impossível em realidade. A promessa que Deus fez a Abraão naquela noite estrelada não era apenas sobre uma descendência numerosa. Era sobre um legado espiritual que chegaria até nós. Era sobre um plano redentor que atravessaria séculos. Era sobre a construção de uma aliança eterna. E é por isso que, mesmo quando não vemos o que esperamos, precisamos continuar caminhando, confiando, crendo, porque a promessa nunca depende da nossa força, mas da fidelidade do Deus que não falha. A jornada de Abraão avança, e com ela surgem desafios ainda maiores, situações que vão testar essa fé recém-fortalecida. E é justamente nessa caminhada entre a promessa e o cumprimento que Deus revela mais do seu caráter. No próximo bloco, veremos como Abraão aprende a manter o coração firme mesmo quando as circunstâncias tentam gritar o contrário. A história está apenas começando a ganhar profundidade. O Deus das estrelas ainda tem muito a dizer. Entre promessas e provações, a fé que aprende a permanecer. A caminhada de Abraão continuava, mas com ela também vinham desafios que pareciam maiores do que sua própria capacidade. A promessa de Deus brilhava como um farol no horizonte, mas a estrada até ela era cheia de curvas inesperadas. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais humana, porque nos mostra que até quem tem um chamado extraordinário enfrenta momentos de fraqueza, incerteza e pressão. Abraão não era perfeito. Ele era um homem real, com medos, dúvidas e limitações. E mesmo assim, Deus continuava ao seu lado, moldando sua fé através de cada experiência. Logo após ouvir a grande promessa da descendência tão numerosa quanto as estrelas, Abraão enfrentou situações que colocavam tudo em risco. A fome chegou à terra onde ele estava, e para sobreviver, ele precisou descer ao Egito. Imagine a tensão. Deus o havia chamado para uma terra, mas aquela terra agora parecia não oferecer sustento. As circunstâncias gritavam o contrário do que Deus havia prometido. E quantas vezes não vivemos exatamente isso? Momentos em que o que sentimos parece contradizer aquilo que Deus nos disse. Momentos em que nos perguntamos se não entendemos errado, se realmente ouvimos a voz de Deus, se a promessa ainda está de pé. No Egito, Abraão se viu diante de perigos que não esperava. Por medo de perder a própria vida, ele pediu que Sara dissesse que era sua irmã. Foi uma atitude falha, humana, fruto da fraqueza e do desespero. E esse detalhe é precioso dentro da narrativa, porque revela algo fundamental: Deus não escolheu Abraão porque ele era perfeito, mas porque ele estava disposto a obedecer, mesmo com suas limitações. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Quando Abraão falhou, Deus o guardou. Quando Abraão temeu, Deus interveio. Quando Abraão se perdeu em decisões precipitadas, Deus o redirecionou com misericórdia. E o mais marcante é que, mesmo em meio às falhas de Abraão, a promessa nunca foi retirada. Deus não voltou atrás. Ele não disse que estava decepcionado. Ele não cancelou o plano. Pelo contrário, ele continuou guiando cada passo,
mostrando que sua aliança é maior do que qualquer tropeço humano. Essa é uma verdade libertadora, porque nos lembra de que Deus não se afasta de nós quando erramos. Ele nos reconstrói. Ele nos ensina. Ele nos restaura. Ele nos chama de volta ao caminho original, mesmo quando tentamos atalhos motivados pelo medo. Quando Abraão deixou o Egito e voltou ao seu ponto de partida, a jornada ganhou um novo sentido. Era como se Deus estivesse dizendo: volte ao propósito, volte ao altar, volte ao lugar onde eu te falei pela primeira vez. E Abraão voltou. Não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Ele voltou a erguer altares, a buscar a presença de Deus, a reafirmar sua confiança. Esse retorno simboliza algo profundo na nossa vida espiritual. Todos nós, em algum momento, nos afastamos, nos distraímos, nos confundimos. Mas o Espírito de Deus sempre nos chama de volta. Não para nos condenar, mas para nos alinhar novamente ao propósito divino. E enquanto Abraão retomava seu caminho, algo dentro dele começava a amadurecer. A fé que antes era apenas obediente começou a se tornar resistente. Uma fé que não dependia do cenário, mas da voz que o tinha chamado. Uma fé que entendia que a jornada com Deus não elimina dificuldades, mas transforma dificuldades em instrumentos de crescimento. É nesse ponto da história que entendemos que fé não é ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Essa parte da jornada prepara Abraão para algo ainda maior. As provações não enfraqueceram o propósito, apenas fortaleceram o coração para os próximos passos. E os próximos passos revelarão encontros tão profundos com Deus, que mudarão não apenas o destino de Abraão, mas o destino de toda a humanidade. Prepare-se, porque o que vem a seguir é um dos momentos mais marcantes da vida desse patriarca, um encontro que ilumina a fé de gerações. A história está só começando a revelar sua grandeza, e Abraão está prestes a ouvir novamente a voz que transforma tudo. O encontro que selou a aliança. A jornada de Abraão avançava, e com cada passo a relação entre ele e Deus se tornava mais profunda, mais íntima, mais reveladora. Depois de enfrentar provações, conflitos e deslocamentos, chegou o momento em que Deus decidiu falar com Abraão de uma maneira ainda mais clara, mais direta, mais transformadora. Foi um encontro que marcou não apenas a vida daquele homem, mas o destino espiritual de gerações. Um momento tão extraordinário que se tornou o alicerce da fé de milhões ao longo da história. Abraão já havia visto a promessa, já havia ouvido a voz, já havia saído da sua terra. Mas agora Deus queria afirmar algo maior. Não apenas uma palavra, não apenas uma direção, mas uma aliança eterna. E essa aliança não seria baseada em circunstâncias, nem em méritos, nem em perfeição humana. Seria baseada na fidelidade divina e na disposição de Abraão em permanecer na presença de Deus, mesmo quando não compreendia plenamente o plano. Foi então que o Senhor apareceu a ele em visão, chamando-o novamente à reflexão e ao descanso no seu cuidado. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Essas palavras ecoaram como bálsamo na alma de Abraão, porque apesar de sua fé sólida, ele carregava questionamentos no coração. Como a promessa se cumpriria se ele ainda não tinha um filho? Como poderia se tornar pai de uma grande nação se a realidade insistia em negar esse futuro? E nesse momento de sinceridade profunda, Abraão desabafou diante de Deus. Ele abriu o coração, revelou sua ansiedade, expôs sua dúvida. E essa transparência não afastou Deus. Pelo contrário, a sensibilidade do coração de Abraão se tornou o terreno perfeito para que Deus revelasse ainda mais de sua vontade. Em resposta, o Senhor o levou para fora novamente, sob o mesmo céu que antes testemunhara a promessa. E reafirmou: aquilo que parece impossível será realidade, pois quem cumpre é o Deus que criou todas as coisas. Mas dessa vez Deus foi além. Pediu a Abraão que preparasse uma oferta muito específica, um ritual que na sua cultura simbolizava a selagem de um pacto irrevogável. Abraão obedeceu sem hesitar. Ele preparou cada animal, organizou cada parte, aguardou em silêncio profundo enquanto o sol se punha. E quando a noite chegou, algo extraordinário aconteceu. Um profundo torpor caiu sobre Abraão, e então Deus mesmo passou pelo meio dos animais, como um fogo ardente, simbolizando que ele estava jurando por si mesmo que a promessa se cumpriria.
O mais impressionante é que Abraão não passou pelo meio daquele caminho ritual. No costume da época, ambos os envolvidos numa aliança deveriam caminhar entre os animais divididos, como quem diz, em que o que foi separado aqui aconteça comigo se eu quebrar o pacto. Mas Deus não permitiu que Abraão participasse. O Senhor fez questão de mostrar que aquela aliança não dependia do homem, mas exclusivamente dele. Não era uma promessa compartilhada, era uma promessa garantida pelo próprio Deus. Essa cena é uma das mais profundas de toda a Escritura. Ela nos ensina que existem promessas que Deus faz não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque merecemos, mas porque Ele decidiu amar. Não porque sabemos caminhar perfeitamente, mas porque Ele decidiu nos sustentar em cada passo. Essa aliança com Abraão atravessaria séculos, alcançaria reis, profetas, nações inteiras e chegaria até nós através da fé que transforma vidas. A partir desse encontro, a fé de Abraão não apenas cresceu, ela foi selada. Ele entendeu que Deus não estava apenas guiando seu caminho, mas construindo um propósito eterno através de sua história. E essa compreensão o preparou para desafios ainda maiores, momentos que exigiriam uma confiança ainda mais profunda. A transição agora nos leva ao ponto em que a promessa começa a se aproximar do impossível humano. Abraão e Sara enfrentariam o peso da espera, o desgaste do tempo, a sensação de que talvez fosse tarde demais. E é exatamente aí que Deus mostra que nunca perde o controle. No próximo bloco, veremos como, mesmo quando tudo parece atrasado, Deus está preparando o cenário perfeito para o milagre. A história está prestes a entrar em um dos seus momentos mais emocionantes. A promessa que desafia o impossível. Quando Abraão chegou a uma idade em que muitos já haviam desistido de sonhar, Deus novamente falou com ele, não para lembrá-lo do passado, mas para afirmar algo ainda mais profundo, algo que aos olhos humanos parecia inalcançável. Era como se o Eterno o chamasse para uma conversa íntima, quase sussurrando ao seu coração que nada estava perdido, que nada havia terminado, que o tempo não era um obstáculo para aquilo que ele havia planejado. E Abraão, já idoso, ouviu esse chamado com o mesmo respeito e reverência que tivera quando Deus o tirou de sua terra natal. Mas, dessa vez, havia algo diferente. O Senhor não estava apenas reafirmando uma aliança, ele estava abrindo a porta para um milagre que ultrapassaria os limites da compreensão humana. Deus lhe diz que Sara teria um filho, e que esse filho seria a confirmação visível, palpável e incontestável de tudo o que ele havia prometido. Era como se o céu estivesse prestes a tocar a terra de um modo único. Abraão escutou essas palavras, e dentro dele, algo se abalou e ao mesmo tempo se firmou. Como alguém poderia, aos 100 anos de idade, acreditar que seria pai? Como Sara, com seu corpo envelhecido, poderia gerar vida? Era impossível do ponto de vista humano, mas Deus não trabalha dentro das limitações do olhar humano. Ele trabalha acima do tempo, acima da lógica, acima das circunstâncias. E Abraão sabia disso. Ele lembrava que foi Deus quem o guiou por desertos, quem o protegeu em terras estrangeiras, quem o abençoou com prosperidade e honra mesmo quando tudo ao redor parecia incerto. E se Deus havia feito tudo isso antes, certamente poderia fazer algo ainda maior agora. Sara, porém, reagiu de outra forma. Quando ouviu a promessa, ela riu. Não por falta de respeito, mas por incredulidade misturada com surpresa. Era como se uma parte dela dissesse que já havia esperado demais, que já havia chorado demais, que já havia carregado por tempo demais o peso da frustração. E agora, de repente, ouviu que seria mãe? Seu riso não era zombaria, era o eco de alguém que não se sentia mais capaz de acreditar. Mas Deus, em sua ternura, não a castigou por isso. Em vez disso, ele a lembrou de quem ele era. Ele perguntou por acaso existe algo impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoou não apenas para Sara, mas para todas as gerações futuras que leriam essa história e perceberiam que, quando Deus decide agir, não existe limite, não existe idade avançada, não existe passado frustrante que possa impedir o cumprimento da promessa. Enquanto esse diálogo celestial acontecia, Abraão caminhava pelo campo, talvez refletindo sobre tudo aquilo. Ele olhava para o céu, lembrava-se da promessa de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas, e mesmo sem entender como Deus faria aquilo, ele decidiu acreditar. Essa decisão não foi apenas racional.
Foi espiritual. Foi o passo de fé de alguém que, mesmo não vendo nada acontecer, confiava plenamente. E essa confiança foi o que o sustentou. Porque a fé verdadeira não é acreditar quando tudo está fácil, mas manter-se firme quando tudo parece impossível. O tempo passou, dias, meses, anos se foram, e Abraão continuou caminhando, trabalhando, servindo, vivendo a vida normalmente, mas sempre carregando dentro de si aquela promessa que parecia grande demais para caber no coração humano. Imagine quantas vezes ele olhou para Sara e tentou imaginar o milagre acontecendo. Imagine quantas vezes Sara colocou a mão sobre o próprio ventre, tentando acreditar que um dia sentiria ali o movimento da vida. Essas cenas mostram a humanidade desses personagens, mostram que eles não eram seres distantes e perfeitos, mas pessoas reais, com emoções reais, que precisaram lutar contra a dúvida e o medo enquanto esperavam por algo sobrenatural. E é justamente aqui que a história se torna ainda mais poderosa. Porque Deus não apressa processos, mas também não falha em cumpri-los. E quando o momento chegou, Ele mostrou que cada promessa feita tinha propósito, cada silêncio tinha sentido, cada lágrima tinha valor. O anúncio do filho que viria não foi apenas um gesto de amor para Abraão e Sara, mas um marco espiritual, um sinal de que o impossível é apenas o cenário perfeito para que Deus revele sua glória. Assim, o capítulo da promessa impossível se torna um dos momentos mais profundos da jornada de Abraão, porque revela não apenas o poder de Deus, mas a fé perseverante de alguém que decidiu confiar até o fim. Essa história nos convida a fazer o mesmo. Quantas vezes rimos como Sara diante de algo que parece distante demais? Quantas vezes duvidamos porque achamos que o tempo já passou, que não há mais como? Mas, assim como Deus disse a ela, Ele nos lembra hoje que não existe nada impossível quando Ele é quem promete. Essa verdade atravessa séculos e continua viva, nos chamando a acreditar mesmo quando tudo parece contrário. É assim que a fé cresce, amadurece e transforma caminhos inteiros. O nascimento de Isaque é a alegria que rompe o silêncio. Quando finalmente chegou o tempo determinado por Deus, algo extraordinário aconteceu, algo tão inesperado e ao mesmo tempo tão profundamente desejado que transformou para sempre a vida de Abraão e Sara. Depois de tantos anos carregando a promessa como quem carrega uma chama frágil no peito, protegendo-a dos ventos da dúvida e das tempestades do tempo, o impossível se tornou realidade. Sara, já idosa, sentiu dentro de si o movimento da vida, algo que ela jamais imaginou experimentar naquela etapa da vida. Aquele primeiro sinal de que Deus havia cumprido sua palavra fez com que todas as lágrimas antigas se tornassem pequenas diante da alegria que nascia. Cada gesto, cada suspiro, cada sentimento que florescia no coração do casal era um testemunho do poder de Deus, que age no momento exato e nunca deixa sua promessa cair por terra. Abraão, ao ver sua esposa grávida, talvez tenha sentido o coração transbordar de gratidão. Quantas vezes ele havia olhado para o céu, lembrando das palavras de Deus sobre os descendentes tão numerosos quanto as estrelas? Quantas vezes havia caminhado pelas terras que o Senhor lhe mostrará, tentando imaginar como tudo aquilo se cumpriria? Agora, diante daquela cena tão íntima e tão santa, ele percebia que cada passo, cada espera, cada renúncia tinha conduzido exatamente a esse momento. E Sara, ao sentir o crescimento daquele pequeno milagre dentro de si, compreendia que Deus não se esquece, não atrasa, não abandona. Ele cumpre no tempo perfeito, no tempo em que sua glória fica mais evidente. Quando Isaque finalmente nasceu, a casa de Abraão se encheu de um tipo de alegria que nenhuma palavra consegue descrever completamente. Era um riso novo, um riso restaurado, um riso que curava anos de dor. Sara chegou a dizer que Deus lhe dera motivo para rir, e que todos que ouvissem sobre aquilo ririam com ela. Essa frase, tão simples e tão profunda, mostrava o quanto Deus é capaz de transformar histórias marcadas pela tristeza em testemunhos de alegria. O riso de Sara ecoou entre tendas, servos e familiares, espalhando esperança e mostrando que a fé, quando sustentada até o fim, sempre gera algo precioso. Isaque cresceu como um menino amado e protegido. Desde o primeiro dia, Abraão observava com olhos cheios de reverência, sabendo que aquele filho não era apenas seu herdeiro, mas também a materialização da promessa divina. Cada passo que Isaque dava, cada palavra que aprendia, cada sorriso que lançava ao pai e à mãe era como um lembrete constante de que Deus havia sido fiel.
Aquela criança carregava dentro de si não apenas a continuidade de uma família, mas a continuidade de um plano muito maior, um plano que alcançaria gerações, povos e nações. É interessante imaginar as conversas que aconteciam naquela casa. Abraão talvez contasse para Isaque, desde muito pequeno, sobre a voz que o chamou lá atrás, sobre a jornada por terras desconhecidas, sobre as noites em que só havia estrelas e esperança. Sara, por sua vez, talvez o abraçasse com um carinho especial, como quem segura um tesouro que veio direto das mãos de Deus. Cada gesto deles mostrava que, quando uma promessa se cumpre, ela não afeta apenas o momento presente, mas refaz toda a história da pessoa, cura feridas antigas e abre portas para um futuro cheio de propósito. O nascimento de Isaque também foi um marco espiritual. Não apenas para a família, mas para toda a história da fé. Ele era o início de algo maior, o sinal de que Deus realmente estava construindo uma linhagem através da qual ele falaria ao mundo. Uma linhagem que, séculos depois, culminaria na chegada daquele que mudaria toda a humanidade. Isaque era mais do que um menino, era uma promessa viva, caminhando, respirando, crescendo diante dos olhos de todos. E essa etapa da história nos lembra de algo essencial. Muitas vezes, aquilo que pedimos a Deus, aquilo que esperamos, parece demorar demais, parece distante, parece impossível. Mas quando o milagre chega, ele não chega pequeno. Ele chega completo, perfeito, cheio de propósito. O riso de Sara é a prova de que, por mais longa que seja a espera, Deus sabe exatamente quando agir. Ele conhece o tempo certo para transformar lágrimas em alegria e dúvidas em testemunho. Essa verdade atravessa gerações e continua sendo uma das mensagens mais poderosas da vida de Abraão. A prova suprema da fé de Abraão. Quando Isaque cresceu o suficiente para compreender palavras, caminhar ao lado do pai e carregar pequenos feixes de lenha, algo extraordinário, e ao mesmo tempo incompreensível, aconteceu. Deus chamou Abraão novamente, mas desta vez não para promessas nem para revelar novos horizontes. Ele o chamou para entregar aquilo que ele mais amava, o próprio filho da promessa. Essa ordem divina não foi apenas uma instrução difícil, ela foi a maior prova de fé já registrada na história da humanidade, uma prova que ecoa até hoje no coração de todos aqueles que buscam caminhar com Deus. Imagine o silêncio da madrugada quando Abraão ouviu a voz do Senhor. Ele conhecia aquela voz, sabia que era real, sabia que era divina, e ainda assim seu coração deve ter estremecido. Aquele mesmo Deus que prometera um filho, que ressuscitara a esperança de Sara, que transformará o riso em vida, agora pedia que ele entregasse Isaque como sacrifício. Não havia contradição em Deus, mas havia mistério. E Abraão, em vez de questionar, murmurou em silêncio a resposta que mudaria para sempre a história da fé dele. Levantou-se cedo, separou a lenha, preparou o jumento, chamou 2 servos e acordou Isaque. Essa decisão silenciosa já era, por si só, uma pregação. Quantas vezes, diante de uma ordem difícil, nós tentamos argumentar, adiar, negociar ou fugir? Abraão não fez nada disso. Ele confiava plenamente que Deus, que dera a vida, tinha poder para restaurá-la. Para Abraão, a promessa de Deus era mais real do que o peso daquela ordem. Ele sabia que Isaque era o herdeiro da aliança e que, de alguma forma, mesmo que ele não entendesse, Deus continuaria fiel. Isso mostra que a fé verdadeira não nasce da lógica, mas da confiança absoluta no caráter de Deus. A viagem até o Monte Moriá durou 3 dias inteiros carregando uma angústia que só um pai poderia sentir. Cada passo daqueles dias era como uma oração silenciosa, como um pedido sussurrado ao céu. Talvez Abraão observasse Isaque conversando, sorrindo, fazendo perguntas, e seu coração se apertasse. Mas a fé não é ausência de dor, é coragem para seguir apesar dela. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos algo que revela profundamente sua confiança. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos, e voltaremos. Ele não disse voltarei. Ele disse voltaremos. Era a fé falando mais alto que o medo. Enquanto subiam o monte, Isaque notou que havia fogo, lenha e ferramentas, mas nenhum cordeiro. A pergunta que saiu da boca do menino rasgou ainda mais o coração do pai. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respirou fundo e respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia.
Deus proverá. Essas duas palavras carregam uma fé tão profunda que atravessam gerações até hoje. Deus proverá. Não quando eu quero, mas quando for o tempo. Não do jeito que imagino, mas do jeito perfeito. Não porque mereço, mas porque Ele é fiel. Chegando ao topo, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e, com um peso inimaginável, amarrou Isaque. A mente humana jamais compreenderá completamente o que se passou naquele instante. Mas o que sabemos é que Isaque não resistiu. Ele confiava no Pai. A fé de Abraão havia sido transmitida ao filho. E quando Abraão levantou o cutelo, quando o momento parecia inevitável, quando tudo parecia perdido, o céu interrompeu o silêncio. Uma voz chamou seu nome de forma urgente e amorosa: Abraão. Abraão. Não toque no menino. Deus viu a fé, viu a entrega, viu o coração daquele homem que o colocava acima de tudo. Era isso que ele queria. Não o sacrifício do filho, mas a entrega absoluta do Pai. Então, Deus mostrou que sua provisão sempre chega no momento exato. Preso pelos chifres entre os arbustos, havia um carneiro. Abraão ofereceu no lugar de Isaque e deu ao lugar o nome que ecoaria eternamente como um lembrete da fidelidade divina. No monte do Senhor se proverá. Essa parte da história não é apenas sobre um teste. É sobre entrega. É sobre confiança quando não há respostas. É sobre acreditar que Deus continua cuidando mesmo quando tudo parece contrário. O Monte Moriá nos ensina que fé não é apenas esperar um milagre, mas estar disposto a obedecer mesmo quando o coração treme. É entender que, quando entregamos a Deus aquilo que mais amamos, Ele devolve de forma ainda mais poderosa, restaurada e alinhada com seu propósito. A história de Abraão e Isaque é, até hoje, um dos maiores testemunhos de que Deus honra aqueles que confiam nele acima de tudo. A confirmação da aliança e a construção de um legado eterno. Depois da prova mais intensa de sua vida, Abraão desceu do Monte Moriá acompanhado de Isaque, exatamente como havia declarado pela fé antes de subir. Agora, porém, eles desciam não apenas como pai e filho, mas como dois homens marcados por uma experiência divina tão profunda que alteraria para sempre o rumo da humanidade. A fé de Abraão havia sido testada, refinada e declarada diante do céu e da terra. E foi nesse contexto, com o coração exposto e totalmente entregue a Deus, que o Senhor decidiu confirmar e ampliar sua aliança com ele de forma ainda mais poderosa. A voz do anjo do Senhor ecoou novamente, não mais com urgência, mas com solenidade. Deus jurou por ele mesmo, algo extremamente raro e significativo nas Escrituras, dizendo que porque Abraão não havia negado o seu único filho, ele o abençoaria sobremaneira. Essa promessa não era apenas uma repetição da que havia sido dada antes, era uma intensificação, uma expansão gloriosa. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Abraão como as estrelas do céu e como a areia da praia, e afirmou que sua descendência possuiria as portas dos seus inimigos. Era uma declaração de vitória, domínio, propósito e destino. Nesse momento, Abraão percebeu que o sacrifício que Deus pedirá não era perda, mas preparo. Deus estava elevando-o a uma posição espiritual que poucos experimentariam. Ele não seria apenas o pai de uma família numerosa, seria o pai da fé, o símbolo vivo da confiança absoluta no Deus Todo-Poderoso. Abraão recebeu a confirmação de que sua história influenciaria todas as gerações futuras. E isso não era apenas para ele, mas para todos aqueles que viriam a crer no Deus verdadeiro através de seu exemplo. Seu nome se tornaria referência de fidelidade, coragem, obediência e fé inabalável. Enquanto Abraão e Isaque retornavam aos servos e depois seguiram para casa, é possível imaginar o silêncio reverente que os envolvia. Isaque, ainda jovem, talvez não compreendesse completamente o que havia acontecido, mas sabia que Deus havia intervindo de forma sobrenatural. Abraão, por sua vez, caminhava com a serenidade de quem experimentou o impossível e saiu transformado. Ele tinha plena certeza de que Deus cumpriria cada detalhe da promessa, pois havia visto, no monte, a fidelidade absoluta do Senhor. Essa convicção renovada se espalhou por sua vida diária, influenciando suas decisões, sua liderança e até mesmo o modo como conduzia sua família. Ao chegar de volta ao acampamento, a notícia do que acontecerá começou a se espalhar entre servos, parentes e todos que conviviam com Abraão.
As pessoas olhavam para ele com admiração e espanto, percebendo que ele não era apenas um líder respeitado, mas um homem profundamente marcado pela presença de Deus. E é importante lembrar que a fé nunca acontece em segredo. Ela sempre deixa marcas que os outros percebem, marcas que inspiram e que apontam para o Deus que age por meio daqueles que o obedecem. A partir desse momento, Abraão começou a ver de maneira ainda mais clara a dimensão do legado que Deus estava construindo por meio dele. Não era apenas sobre possuir terras, criar rebanhos ou prosperar materialmente. Era sobre algo muito maior, construir um caminho espiritual, uma trilha que milhões de pessoas seguiriam séculos depois. Era sobre preparar o terreno para a chegada daquele que seria a bênção para todas as nações, Jesus Cristo. Abraão talvez não soubesse todos os detalhes, mas percebia que estava envolvido em uma história maior do que seus olhos poderiam enxergar. Esse bloco da vida de Abraão nos ensina algo extraordinário: Deus honra radicalmente aqueles que o colocam em primeiro lugar. Quando a fé é genuína, ela cria raízes profundas que atravessam gerações. O legado deixado por um único ato de obediência pode transformar o destino de povos inteiros. Assim como Abraão, cada pessoa hoje também está construindo um legado, mesmo sem perceber. E esse legado nasce das decisões silenciosas, da obediência nos momentos difíceis, da confiança quando Deus pede algo que não entendemos completamente. A aliança confirmada por Deus naquele dia não era apenas uma promessa sobre terras, filhos ou prosperidade. Era uma promessa de propósito, de impacto e de eternidade. Uma promessa que continua viva até hoje, sempre lembrando que quando Deus chama alguém para viver algo grande, Ele primeiro molda o coração dessa pessoa através de provas, desafios e revelações que a aproximam mais dele. Abraão se tornou um gigante da fé não por causa do tamanho de suas conquistas, mas por causa da profundidade de sua confiança no Senhor. E essa verdade continua a ecoar dentro de cada pessoa que escolhe caminhar com Deus de maneira sincera e obediente. Se você chegou até este momento da história de Abraão, eu quero te parabenizar de todo o coração. Poucas pessoas permanecem até o fim de uma mensagem tão profunda, tão longa e tão cheia de significado espiritual como esta. Isso revela algo muito especial sobre você: perseverança, fome pela palavra e um coração disposto a aprender mais de Deus. E é exatamente essa atitude que mantém a fé viva, firme e sempre crescendo. Assim como Abraão caminhou passo a passo rumo ao propósito que Deus havia preparado, você também está caminhando por um caminho onde o Senhor quer falar profundamente ao seu coração. A história de Abraão é uma das mais poderosas de toda a Bíblia porque ela nos mostra que a fé não é construída em dias tranquilos, mas nas estradas desconhecidas, nas promessas que parecem impossíveis e nas provas que desafiam nossa lógica humana. É nos momentos de silêncio, de dúvida, de espera e até de dor que Deus molda o caráter daqueles que Ele escolhe para viver algo extraordinário. Abraão não se tornou o pai da fé porque era perfeito, mas porque decidiu confiar quando tudo dizia para desistir. Ele entregou, esperou, obedeceu e creu. E por causa disso, recebeu um legado que atravessa séculos. E esta história continua ecoando hoje, entrando na sua vida, na sua casa, no seu coração, lembrando que Deus cumpre cada palavra que promete. O que aprendemos ao longo deste vídeo é algo precioso: a fé não é estática, é viva. Ela cresce quando a gente caminha com Deus, mesmo sem entender tudo. Ela se fortalece quando entregamos a Ele o que amamos. Ela floresce quando esperamos o tempo certo. E ela se torna testemunho quando vivemos de forma tão confiante que até quem está ao nosso redor começa a perceber a presença de Deus em nós. Assim como Abraão, você também está construindo um legado. Pode ser na sua família, no seu ambiente de trabalho, entre seus amigos, ou até mesmo em lugares onde você nem imagina. O que importa é que Deus vê tudo, honra tudo e transforma tudo quando encontra um coração disposto. Agora, antes de nos despedirmos, quero te convidar a realizar um gesto simples, mas muito importante. Comente aqui abaixo a frase "Eu confio no Deus das promessas". Essa declaração é mais do que um comentário, é uma forma de selar no seu coração aquilo que você aprendeu hoje, é uma atitude de fé que demonstra ao céu que você está disposto a caminhar, confiar e obedecer, assim como Abraão. E aproveitando, se este vídeo te edificou, peço com muito carinho que você deixe o seu like.
Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a palavra e serem fortalecidas pela fé. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te encorajo a se inscrever agora mesmo. Aqui nós estudamos juntos a palavra de Deus, exploramos histórias profundas, e buscamos aprender mais sobre como viver uma vida de propósito e fé. Cada novo vídeo é uma oportunidade de crescimento espiritual, de reflexão e de renovo. Ao se inscrever, você estará caminhando ao nosso lado, recebendo conteúdo que alimenta a alma, fortalece o espírito e traz direção para os dias difíceis. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e irmãos da fé. Você talvez não tenha ideia do impacto que isso pode gerar na vida de alguém. Muitas vezes, uma palavra enviada no momento certo é tudo o que uma pessoa precisa para reencontrar o caminho, recuperar a esperança ou renovar a fé. Deus pode usar você para tocar vidas, assim como ele usou Abraão para abençoar as nações. Agora, antes de encerrarmos completamente este momento tão especial, te convido a ficar em silêncio por alguns instantes. Feche seus olhos, respire fundo e deixe que a presença de Deus toque o seu coração. Permita que tudo o que você ouviu aqui desça para a alma, criando raízes profundas. Sinta a paz que vem do alto, a segurança que só Deus pode dar e a certeza de que Ele está com você em cada passo. Que essa história continue ecoando na sua vida, lembrando que o Deus que guiou Abraão também te guia hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te acompanhe em todos os seus caminhos. Até o próximo vídeo, e que a sua fé continue crescendo, firme e inabalável, no Deus de todas as promessas.